Olá, pessoal, um prazer. Mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês sobre a série Mulheres Negras. E hoje eu estou muito feliz porque o Instituto Leituras do Mundo recebe duas maravilhosas pessoas. A Silvia já é nossa desse instituto, já faz parte dessa vitória nossa, Silvinha, mas hoje eu prometi para ela que eu vou falar o currículo dela novamente, porque aquele dia eu deixei de falar. E estou aqui também com a maravilhosa Jaque Cipriano, que é uma graça, gente, encantadora, e é uma honra, né, Silvia? Uma honra a gente poder conversar com a Jaque. Aqui faz tempo que eu quero conversar com ela, e com certeza a Jaque tem muita coisa para nos ensinar. Eu vou falar primeiro aqui do currículo, retomar o currículo da Silvinha, né, Silvinha? Silvia é estudante, né, de linguagens na Faculdade de SESI, da Educação, educadora social do Projeto Cidadania Plena, onde leciona linguagem portuguesa para refugiados e imigrantes, ativista na luta antimanicomial e militante do coletivo Linguagem Periférica. E aí vamos falar também da Jaque Cipriano, que a maioria conhece. Maravilhosa. Jaqueline Aparecida Silva Alves Corrêa, advogada, pós-graduando em Direitos das Mulheres, advocacia feminista, mãe de gêmeas, uma graça as meninas dela. Rapper, militante feminista e antifascista, membro da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, integrante do Núcleo de Violência Institucional da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e coordenadora regional para subseções do ABC da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil da OAB São Paulo. Então, é uma graça, é uma honra estar aqui com a doutora Jaque. Tudo bem, Jaque? Posso chamar de Jaque? Tem que falar doutora Jaque. Por favor, né, Jaque? Tudo bem, Helene, boa noite, Silvinha. Não, gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Na verdade, assim, uma das coisas que faz mais lógica a nossa vida é estarmos entre as nossas, né? Estarmos com as nossas irmãs. Então, que bom, né? Estar aqui com vocês, aqui e fora, é sempre bom estar com vocês. Então, muito obrigada e é uma honra. Que bom, a honra é nossa, Jaque. E aí nós vamos, gente, né? O Instituto Leituras do Mundo está fazendo essa série, Mulheres Negras, e nós já falamos sobre Carolina, falamos com a Silvia, falamos sobre Luísa Maim, Yara Bento, e agora nós vamos falar sobre Esperança Garcia, né, que foi a primeira mulher negra advogada, e aí trouxemos uma advogada também para falar. E a Silvia, né, nesse mês também que a gente comemora, né, o mês da mulher negra latina caribenha, nós estamos aqui com a Silvia para falar sobre Esperança Garcia. A Silvia conta um pouco para nós sobre a história de Esperança Garcia e depois a gente dialoga com a Jaque, com a Silvia e eu, a luz, né, de Esperança Garcia, que estará aqui com certeza do nosso lado, aqui nos dando força. Tudo bem, Silvia? Pode falar sobre Esperança, querida? Tudo bem, mulheres, boa noite, é uma honra estar aqui novamente aqui nesse bate-papo, nessa roda de conversa com assuntos interessantíssimos e totalmente pertinentes. Jaque, vou falar para você que é verdade, quando a Helene falou que a gente já queria bater essa conversa com você, ter esse bate-papo com você, é verdade, e você foi aquela pessoa que a gente ficava assim, a gente sempre quer colocar, não digo associar, porque todas nós somos parte de todas essas mulheres maravilhosas que a gente está falando, mas você foi uma pessoa que a gente falou assim, gente, sabe que a gente vai colocar Jaque, Luísa Maim ou Esperança Garcia, porque Jaque está em tudo, Jaque, você é sensacional, então para a gente de verdade, é uma honra estar conversar com você. Ivone Lara também, a gente ficou assim, que a gente colocou várias mulheres maravilhosas para a gente contar a história e várias mulheres maravilhosas para a gente dividir experiências, e você é aquela pessoa que a gente, não, a Jaque tem que estar aqui. Então, é uma honra, de verdade mesmo, essa conversa.
E vamos lá, né? A gente acabou optando por falar em Esperança Garcia, que é considerada a primeira advogada negra do Brasil. Ela nasceu no estado do Piauí, no município de Oeiras, e Esperança Garcia, ela trabalhou numa fazenda, né? Nasceu na fazenda Algodões, difícil de pronunciar a palavra algodões, mas enfim, Esperança Garcia, ela foi separada do filho e do marido dela. Olha para vocês verem como que funcionam as coisas. Essa fazenda que ela trabalhava, ela convivia muito com jesuítas, então ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever, e quando ela foi separada do filho dela e do marido, que ela teve que ir para outra fazenda, Marquês do Pombal, que ele chegou lá metendo o pé, colocou o jesuíta para fora, e tipo assim, agora quem manda aqui sou eu. E automaticamente, né, os escravizados que estavam nessa fazenda, né, ele começou a ter poder sobre eles. E a Esperança Garcia, ela não conformada com tudo isso que estava acontecendo e querendo batizar o filho, né, que eles tinham muito aquela questão da religião, ainda mais ela, né, que conviveu bastante tempo com os jesuítas, que ensinaram ela a ler e escrever. Ela queria, além dela voltar para a família, lógico, ela tinha aquele sonho de batizar o filho. E a Esperança Garcia, ela denunciou essa questão que ela passava, e não só ela, porque ela também apresentou nessa petição o que estava acontecendo não só com ela, mas com todas aquelas pessoas que viviam naquela situação de escravização. Esse documento foi enviado ao governador do estado, que foi solicitado, né, o resgate de todo esse grupo que vivia com Esperança Garcia. Então, ela é por esse feito, que ela é considerada uma das maiores, a primeira, né, a mulher percussora da advocacia no Brasil. Então, por isso que para esse bate-papo, já que a gente trouxe como referência você, uma mulher negra da advocacia, para dividir com a gente a sua experiência nessa profissão, que é tão importante, principalmente para nós negros, porque quando a gente fala de cor da pele, a gente sabe que um dos temas que a gente tem que abordar é essa questão também da segurança pública, e uma advogada negra, mais do que nunca, para compartilhar com a gente essa experiência. Primeiro que, assim, além de eu amar a ideia de conversar com vocês duas, além de eu amar a ideia de falar de mulher preta, além de eu amar, inclusive, no Júlio das Pretas, né, que aí tem um marco ainda mais importante para a gente, me senti muito honrada, assim, né, de que, na verdade, fosse Esperança Garcia. Aí eu até começo com uma reflexão, porque eu nunca havia, embora militante, né, eu nunca havia ouvido falar de Esperança Garcia, né, na verdade, eu fui conhecer Esperança Garcia depois de formada, né. Eu também, já bem tarde. Depois de formada que eu fui conhecer Esperança Garcia, né, e eu falei assim, nossa, mas é impressionante como Esperança Garcia somos todas nós, assim, sabe? Eu me sinto muito Esperança Garcia e acho que suma a maioria das minhas colegas advogadas pretas, que são da minha convivência, e troca e atuação, são todas muitas Esperança Garcia, né? Acho que falar de Esperança Garcia vai além de você falar de advocacia, né? É de você falar de uma mulher preta, porque tem uma questão que eu acho impressionante, assim, na mulher preta, que é uma capacidade de transformar as suas dores em luta. De transformar as dores em ação, né? E foi isso que fez Esperança Garcia, né? Primeiro que, assim, pensa um momento em que até mesmo as mulheres não negras não eram mulheres letradas, né? Então, pensa que estava uma mulher preta, escravizada, sabendo ler e escrever. Mas este conhecimento que ela teve acesso da leitura, da escrita, fez com que ela fizesse o quê? Que ela usasse isso em favor e na defesa dos seus direitos e na defesa dos direitos daqueles e daquelas que eram seus iguais. Os demais pretos e pretas que estavam tendo seus direitos violados, que estavam sendo violados, né? Ela fez uma denúncia, né, das violações
e fez, e fazendo também um pedido, né, de respeito, né, às pessoas que estavam ali sendo violentadas, assim como Esperança Garcia, né. Então, eu me emocionei muito, inclusive, quando soube da história de Esperança Garcia, e eu sempre fui das artes, né, eu achava que eu nasci para estrelar. Então, adoramos! Assim, o que você vai ser quando crescer? Eu falo, não sei, porque antes de crescer eu já terei meu estrelato em Hollywood, né? Era dessa. Eu sempre fui do teatro, né? Era do teatro e do rap, e, assim, e eu sempre gostei muito de fazer discussões e denúncias através da arte, né? Eu gosto, né? Faço muito isso ainda. E eu me tornei advogada depois de um ato de racismo que eu sofri, né? Eu fui agredida em uma festa. Inclusive, eu fui a segunda mulher preta agredida naquela festa, inclusive, só tínhamos 2 mulheres pretas naquela festa. A primeira tinha acabado de sair da festa chorando, né, e a pessoa que a agrediu, agrediu e ofendeu, e humilhou, veio para cima de mim, assim, do nada, eu parada, eu fui agredida, e enquanto me agredia, falava, preta vagabunda, eu vou te matar, porque macaca merece morrer. Então, e eu saí dali desesperada, assim, muito mal. Qual idade já que você machucada, tinha? Eu tinha, acho que 20... Nossa, gente! 2 anos, eu tinha 22, 23 anos, quando isso aconteceu, né? E para mim foi um ato muito violento, embora eu já fosse militante, né? E já discutisse essas questões, mas essas questões também, quando eram com outras pessoas, também me afetavam, me machucavam, me doía, porque eu também faço a defesa de que quando uma ofensa é dirigida a uma pessoa preta, pela sua condição de ser uma pessoa preta, ela é dirigida a toda e qualquer pessoa preta, né? E eu fiquei muito mal, eu saí dali chorando, e eu lá, toda lá, conhecedora dos meus direitos, o que eu vou fazer? Eu vou registrar um boletim de ocorrência, eu vou entrar com uma ação penal contra essa pessoa e ela vai pagar por essa dor que ela está me causando, né? E eu fui para a delegacia. Quando eu fui para a delegacia, eu fui motivo de chacota para o primeiro escrivão que me atendeu e tentou fazer com que eu fosse embora, o segundo escrivão, o terceiro, né? Diversos policiais civis me atenderam e eles perguntavam a história e falavam, bobagem, né? Que eu estava... mimimi. Né? Que eu não estava ligando para que era bobagem, né? Que isso aqui, E quando eles viram que eu não ia embora, eles chamaram o delegado, e o delegado veio tentar me convencer a não fazer o boletim de ocorrência, ele disse que ele não ia fazer, e eu liguei para um advogado, também militante do movimento negro, uma das minhas maiores referências, que é o Dr. Simvaldo José Firmo, eu liguei para ele, porque eu disse para eles assim, né, na delegacia, eu falei assim, olha, eu fui vítima de racismo, e eu não saio daqui sem registrar essa ocorrência. E eu vim aqui só para registrar a ocorrência da agressão que eu sofri. Agora, se vocês não registrarem, eu vou registrar 2, porque eu também vou registrar contra vocês. Vocês não têm o direito, Além do mais, não é nem vocês que julgam se houve crime, se não foi crime, quem julga é o juiz lá, né? Nem é você. Eles têm que cumprir com a obrigação deles. E eles só registraram assim, mas mediante protesto, depois que eu entrei em contato com o advogado. Falei, olha, tá aqui, né? Ele falou assim, já estou entrando em contato com a corregedoria tal, e tudo mais, eles registraram. Então eu vi assim, o tratamento, embora isso para mim não fosse novidade, porque eu já havia acompanhado outras pessoas na delegacia para denunciar crime de racismo. Então assim, aquele ambiente para mim, assim, aquela negativa deles, já me era comum. Mas eu nunca tinha chego até o poder judiciário, né? O que aconteceu? Quando eu entrei, porque quando a gente entrou com o processo, a promotora não queria oferecer denúncia, a juíza não queria julgar, e assim, aí eu percebi o quanto eu fui revitimizada, né, na delegacia, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Inclusive, neste caso, né, ela foi, inclusive, inocentada, não porque ela não me bateu, não porque ela não xingou, não porque ela não me ameaçou, ela foi inocentada porque ela não houve a intenção de ofender. Porque uma das questões que ela disse quando ela foi ouvida, as testemunhas dela, uma testemunha dela confessou que ela levou, inclusive, uma testemunha negra, que é uma
sempre uma tática das pessoas, né? Levou uma testemunha negra para dizer que não houve, mas ele não conseguiu mentir. Ele olhava para mim chorando, ele não conseguiu mentir. A testemunha de defesa dela disse, realmente aconteceu, e pediu perdão, assim, né? Mas ainda assim ela foi inocentada, porque de acordo com o entendimento do judiciário, nós recorremos, o entendimento, manteve-se esse entendimento, que ela não quis ofender, né? Que ela não quis ofender. E aí, isso foi um fato que me marcou. Já, que ela bateu, mas não quis ofender. O que eles disseram? Que eu deveria ter pedido a condenação dela pela lesão corporal, porque realmente eu estava muito machucada, né? Eu fiquei muito machucada, né? Diversas partes do meu corpo lesionada, e assim, só que eu não representei em relação à lesão corporal, eu representei tão somente em relação à injúria racial, que foi como foi conduzida. E aí eles disseram assim, ainda falou assim, doutora, você deveria, isso o próprio judiciário, tá? Que eu deveria ter representado quanto à lesão corporal, né? Que como eu não representei em relação à lesão corporal, eu já não teria mais direito a essa reclamação, mas em relação à lesão corporal seria impossível ela ser inocentada, né? E perguntou, inclusive, né, por que eu não representei em relação à lesão corporal, eu disse, porque já cicatrizou. Então, mas o que eu quero que pare de doer é o preta vagabunda. Eu disse, o que eu quero que pare de doer é o macaca, você vai morrer porque a macaca merece morrer. É isso que eu quero que pare que doer. E essa dor aqui, ela me maltrata. Essa dor, ela me consome. E eu quero que isso pare de doer. Porque as feridas, todas elas já cicatrizaram, não tem marcas nenhuma. Mas essa deixou muitas marcas, né? E eu fiquei com muito ódio, eu tinha uma raiva do Poder Judiciário, uma raiva, assim, absurda. Principalmente no Ministério Público. Porque eu, todo o processo... todo o processo, eu entendia que o Ministério Público, ele é o fiscal da lei, era ele que tinha que ver o quão que foi grave aquela lesão, né? Ele não quis ver, né? E então, para mim, isso é muito pesado, e eu fiquei com muito ódio, assim. Aí eu lembro que eu falava assim, eu entendo as pessoas que jogam bomba, que chegam atirando no lugar, que era isso que eu sentia vontade. Só que daí, como mulher preta, né, a gente sempre transforma as nossas dores em ações. Eu comecei a pensar, né, que o escrivão da delegacia era branco, que todos os policiais civis que tentaram me convencer a ir embora e não registrar aquela ocorrência, que eles eram brancos, que o delegado, que disse, inclusive, que não registraria que ele era branco, que a promotora era branca, que a juíza era branca, no meio do processo mudou a juíza e foi um juiz, né? A juíza foi para outra comarca, e que ele também era branco. Então eu pensei, porque nesse meu processo eu cheguei a ouvir se eu achava, da boca do judiciário, tá? Se eu achava que judiciário era lugar de vingancinha. E que se eu não compreendia que eles tinham demandas muito sérias, de crimes muito sérios a tratar, né? E eu lembro que eu me recordo, se eu quisesse vingancinha, eu pegava ela no beco, eu sou maior que ela. Eu não vim aqui, eu disse assim, eu não vim aqui porque eu quero vingança, eu vim aqui porque eu quero justiça. E a justiça não veio, né? E aí eu peguei e naquela questão de revolta eu falei assim, eles são tão racistas quanto aquela mulher que me bateu. Eles são tão racistas como aquela mulher que entendia que eu sequer, e que mulheres iguais a mim sequer têm o direito de viver, sabe? Eu penso assim, o pensamento deles era igualzinho dela. Então, na verdade, não era eu e o meu advogado ali num polo e ela no outro, era eu contra todo mundo. Desde o primeiro momento. Era eu contra todo mundo. E eu falei assim, nossa, mas é assim mesmo, né? E eu falei, quem vai ser sou eu. E quem vai ser somos nós. E aí, eu fiquei pensando assim, ó, que para que outras mulheres pretas não saíssem, que tomassem a coragem de denunciar e de querer que as feridas raciais cicatrizassem, que procurasse o judiciário, que talvez elas tivessem um tratamento diferenciado.
que talvez saísse de lá com a possibilidade de entender que aquelas marcas poderiam ser cicatrizadas, né? E aí eu falei, quem vai ser sou eu. Esse processo demorou alguns anos, né, até mesmo até o recurso. Então, na verdade, a sentença da segunda instância, que foi... todos os desembargadores votaram pela absolvição, né, pela não condenação dela, com esse entendimento de que ela não quis me ofender quando falou preta vagabunda e macaca merece morrer. Então, isso foi em março de 2008, e quando foi em julho de 2008, então meses depois, quando abriu, eu que estava esperando a vaga, né, do teatro, né, que eu falei, Estrelato me espera, para fazer inscrição no ProUni, eu fiz inscrição em Direito e iniciei naquele ano, na verdade, a Faculdade de Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E teve uma coisa ainda que eu ainda falei assim, eu vou fazer na melhor faculdade. Isso. Eu, preta, pobre, mulher, e eu falei assim, porque eu vou ter que ser muito boa, né? A gente tem que ser muito bom, então eu vou fazer na melhor. E não era uma questão em relação, tipo, de mostrar que eu era capaz, ou de qualquer coisa, né? É a questão de ter uma cara preta nesse espaço, né, que é tão racista, nesse espaço que é tão racista, e transformar, de alguma forma, um pouco essa realidade, assim, né? Tudo para mim começou a fazer muito mais sentido quando, depois de formada, eu conheci um grupo de advogadas negras, que, inclusive, depois nós fomos discutir o nome, né, desse grupo de advogadas negras, que eu também tenho, que é o Grupo de Advogadas Negras Esperança Garcia, né? Que bacana. E aí eu percebo o quão todas nós sofremos sequelas, né, em relação ao racismo, e quanto nós, inclusive, sofremos na nossa atuação profissional, né? Mas a nossa atuação profissional, ela não é para nós tão somente, né? Ela não é destinada, não é uma profissão, porque a gente se torna advogado, porque a gente quer uma profissão que tenha status social. Porque, por exemplo, eu tenho amigas advogadas não negras, que a advocacia para elas significa uma profissão que tem um certo status social, né? Para as advogadas pretas, não, né? É um espaço também de luta e de transformação social, né? E ter Esperança Garcia nesse contexto, né, de representatividade, assim, eu falo assim, ela é muito eu, né? Ela é muito Helenira, ela é muito Silvinha, ela é muito todas nós, né? Muito isso assim, olha, então, se você sabe ler, então que a sua leitura sirva para ajudar você e os seus, né? Se você sabe escrever, que a sua escrita sirva também para ajudar os seus, né? E se você sabe que você pode fazer um pedido ao governador, que esse também seja em favor dos seus, né? Em favor da justiça social, né? Em favor da população. Então, assim, isso para mim é muito representativo, assim, né? E aí, também, para mim, tem uma simbologia muito mais forte, que além da ânsia e da busca por justiça, é a questão de como nós estamos ligadas. Que, assim, eu me sinto imensamente ligada à Esperança Garcia, mesmo quando eu não sabia quem era Esperança Garcia. Mesmo quando eu não sabia quem era, qual era a história, né? E se nós formos analisar, né? Nós somos realmente um povo, uma nação, e temos uma ligação muito forte, né? A nossa luta, né, Jaque, e vai além de nós, né? Além de nós, porque nós estávamos marcados para morrer, né? O tempo todo. Né? Mesmo após a abolição, com o Congresso de Eugenia, era 100 anos. 100 anos não existiria mais negro aqui no Brasil. A ideia era essa, né? Então, eu acho que a nossa ancestralidade, falar de esperança, é tão gostoso falar de Esperança Garcia, né? Acho que o próprio nome, Esperança, já traz, né, já mexe
com a gente e de pensar que quantas mulheres, né, pretas, ela que sofreu muito, e que nós, e o quanto a gente consegue, eu acho que isso é fundamental que se fala, né? Da nossa dor transformar em luta, da nossa dor transformar em ação. E é isso, e é a ponto da profissão se tornar não uma questão meramente financeira, uma questão de status, mas é a profissão necessária para a luta, para lutar. Eu acho que isso é fundamental. E a gente passa por isso mesmo, eu, enquanto diretora de escola, fui quase 20 anos diretora de escola, e aí quando você fala que você escolheu a Mackenzie, né, eu digo, olha, o quanto a gente precisa provar que nós somos boas, né? O quanto a gente precisa provar que o trabalho que a gente faz é um trabalho porque a gente estudou, porque a gente é eficiente, a gente tem isso, e um dia há de acabar, porque é essa cor da pele que nos marca, e quanto de sacrifício, né, que a gente tem que dispor para mostrar que a gente é boa, que a gente está no lugar que está, né? E é importante essa relação, sempre falo para as meninas professoras negras, vocês vão estudar e vão ser diretoras de escola. Vocês vão estudar e vão trabalhar na Secretaria de Educação para poder transformar. Então, a gente precisa, de fato, ter esse poder, né? Esse poder para lutar em prol dessa sociedade mais justa, mais humana que a gente tanto quer, né? É isso, Silvinha? Quer complementar? É isso sim, Eleni. Mais uma vez, é um prazer a gente poder compartilhar essa experiência de vida da Jaque, né, e comparar com a história de Esperança Garcia, uma mulher preta, nordestina, que depois de viver, né, as mazelas da escravidão, ela denunciar a situação, não só dela, não pedir justiça só por ela, então fez muita referência a toda essa história, todo esse histórico que a Jaque passou para a gente, que a Jaque compartilhou com a gente, faz muito jus, muito da história, né, da mulher preta, da mulher nordestina, da mulher brasileira, que a gente sabe que nós somos a categoria que está mais vulnerável, não adianta. Ontem eu assisti um programa chamado Caminhos da Reportagem, o título era Os Ecos da Escravidão, e é uma coisa que ficou bem clara mesmo, bem evidente, depois procura no YouTube, gente, muito bom, como a mulher negra é a pessoa que está mais em situação de vulnerabilidade, por tudo, sabe, tinha os depoimentos de umas meninas nesse documentário falando da situação de ser mãe preta, a gente tem toda a questão de violência doméstica, violência obstétrica, a gente sempre está mais vulnerável a tudo. Quando a Jaque estava comentando dessa questão das denúncias que ela fez sobre o crime de racismo, né, que insistem em maquiar como injúria racial, né, para abrandar uma pena que nem existe, né, porque no final das contas, gente, é terrível como não existe punição para isso, gente. As pessoas, na maioria das vezes, elas tem muito aquela questão, não, é mimimi, porque antigamente todo mundo chamava de macaco, que não sei o quê. Esses dias eu entrei num debate desse com um negro, tipo, não para mostrar nada para ser melhor do que ninguém, porque, gente, as pessoas têm que entender que esse negócio de que é mimimi, porque antes podia, porque essa questão dessa consciência é uma coisa que a gente vai construindo. Então, há muito tempo atrás, quantas de nós não tinha aquela questão de não se identificar como negra? Ninguém nasce já tipo assim, ai, não, eu sou negra, com toda essa consciência. A gente sabe que é algo que a gente vai construindo. Então, a gente tem que debater, sim, tem que trazer isso para a roda de conversa, tem que falar de Esperança Garcia, tem que falar de Luísa Maim, tem que conversar com mulheres igual a Jaque, igual a Catiara, Yara Bento, minha irmã, tem que falar sobre Ivone Lara e várias outras referências que a gente tem aí para a gente não deixar cair no esquecimento, cair no embranquecimento, cair no apagamento da história. A nossa história, ela está sendo escrita, ela sempre foi escrita, ela tem que estar sempre sendo lembrada, tem que estar sempre em evidência.
Então, gente, de verdade mesmo, é maravilhoso esse tipo de conversa, esse tipo de vivências que a gente tem aqui, que a gente passa para outras pessoas. Nossa, gente, maravilhoso esse papo. Eu acho que a gente vamos para um próximo podcast. A doutora Jaque, a Silvia Moreira vai continuar falando sobre mulher, sobre profissão, sobre advocacia, sobre direitos. No próximo podcast, a gente retoma. Até mais!